Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa do Jô. Quero começar agradecendo a todo mundo que já está aqui conferindo e fazendo acontecer esse programa, que tem um compromisso com a arte, a cultura e o entretenimento todos os domingos às 12 horas. Muito obrigado a você que já chegou. Para quem está chegando, o nosso programa tá muito especial hoje. A gente vai falar sobre essa época que nós estamos vivendo, que é uma época de pandemia. A gente vai receber uma equipe multidisciplinar, uma educadora física, uma nutricionista e uma psicóloga, que vão estar falando sobre o panorama geral dessas áreas, né, de atuação nesse momento de pandemia, e vão estar dando dicas de como a gente pode passar por essa de uma forma mais leve e bem mais consciente de tudo isso que nós estamos vivendo, tá? Que tudo isso realmente é uma novidade para todos nós. Sei que você já está aí ligadinho, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá? É muito importante esse feedback das curtidas, comenta ao final e, claro, participa através do nosso chat, tá? Vamos lá começar? Pois bem, como eu expliquei pra vocês, o nosso vlograma hoje ele é temático, tá? Ele tem um tema sobrevivendo em tempos de pandemia. Eu já expliquei que a gente vai receber uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista, uma psicóloga e uma educadora física que vão estar dando dicas aí, e vai ter um bloco também de perguntas e respostas, tá? Nessa semana, no meu Instagram, eu coloquei o que você perguntaria a um profissional como um psicólogo, uma nutricionista, ou uma educadora física, um educador físico. E algumas pessoas interagiram e essas respostas vocês terão hoje aqui no vlograma do Jô, tá? Tudo isso que está acontecendo conosco é uma novidade, né? E várias sensações vão acontecendo, como uma desregularização do sono, como uma ansiedade que acontece, como essa má alimentação e essa não animação para fazer atividade física. Algumas coisas vão perdendo ritmo justamente porque a gente está parado dentro de casa, e essas profissionais que eu admiro muito vão estar aí dando essas dicas para a gente tentar passar por esse momento de uma forma mais entendendo, né, realmente tudo que está acontecendo. A gente recebe a Ana Paola, ela que é psicóloga. A gente recebe também a Isabel Lima, que é nutricionista, e recebe Gerda Moreira, que é educadora física. A gente vai ter também uma super dica sobre meditação. A Joana Saldes, que é educadora física e também professora de yoga, né? Ela vai estar dando umas dicas sobre meditação, tá? Estão preparados para o vlograma de hoje? Então vamos começar falando sobre o panorama geral dessas áreas de nutrição, psicologia e educação física, atividade física. Olá, sou Gerda Moreira, educadora física, graduada pela Universidade de Fortaleza e pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo. Atuo em escolas e com treinamento personalizado. Vou falar sobre a prática da atividade física e suas implicações na pandemia. Estudos mostram que a prática de atividade física ajudam a prevenir várias doenças e a aumentar o sistema imunológico, ou seja, as defesas do nosso organismo. Por isso, é tão importante praticarmos atividade física nesse período, para nos auxiliar a passar por esse momento e para nos preparar para o retorno à vida normal. Vou citar alguns benefícios da prática da atividade física. Ela evita o sobrepeso, auxiliando a reduzir algumas doenças como hipertensão, diabetes e outras. Aumenta a nossa disposição, ou seja, nos dá uma sensação de bem-estar,
melhora o nosso humor, diminui o nosso estresse, a nossa ansiedade, aumenta, né, a nossa força, a nossa resistência muscular, nos preparando para as atividades diárias. Portanto, mexam-se. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hanna, sou psicóloga, sou formada pela Universidade de Fortaleza, sou pós-graduanda no curso de Neuropsicodiagnóstico pela Unicristos e atualmente atuo na área de organizacional. Estou muito feliz em estar podendo participar aqui do programa do Jô, contribuindo um pouquinho com a psicologia, né, falando sobre os impactos psicológicos em meio a essa pandemia. Bem como trazer também dicas como possibilidade da gente estar fazendo aí nesse momento. Então, gente, como eu falei para vocês, vou estar trazendo aqui algumas dicas, algumas coisas que a gente pode estar fazendo para amenizar um pouquinho esse momento aí, né, de pandemia, de isolamento social em que nos encontramos, tá certo? E a primeira delas é criar uma rotina, certo? Eu acredito que no início da pandemia, obviamente por a gente nunca ter vivenciado um momento como esse, a gente estava meio que em casa, estava tranquilo, a gente vivendo como se estivesse de férias, né? Acordando e dormindo no horário que queria, não tinha que estudar, ou a questão do trabalho ainda estava meio incerto, né? Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que precisava dar conta dessas questões, mesmo em casa. E aí, por que eu falo em criar uma rotina? Porque é extremamente importante para a nossa organização, tanto externa como interna, tá? Quando o externo está organizado, a gente consegue, né, organizar também mentalmente. Então, crie uma rotina, horário para acordar, horário para dormir. Se eu estou em home office, horário para trabalhar. Se eu tenho minha escola, ou a faculdade, ou curso, enfim. Definir um horário para isso, definir um horário para estar nas redes sociais. Então, definir um horário para dormir, isso vai ajudar bastante a você conseguir lidar nesse momento, certo? A outra coisa é evitar informações desnecessárias e excessivas. A gente está sendo o tempo todo bombardeado por informações, né? Seja na TV, seja nas redes sociais. Então, a dica é que você analise bem, né, essa fonte. Se eu sei que aquele determinado jornal, ele me deixa mais nervoso, mais ansioso, então é importante eu evitá-lo, certo? Então, e informações excessivas, né? A gente recebe muitas informações pelo WhatsApp, até pelas redes sociais também. Então, você evitar essas informações excessivas ou desnecessárias, tá? A dica número 3 é evitar pensamentos de vitimismo, tá? Pensar que a distância, ela é temporária e não uma punição. Então, quando eu mudo, lembra que eu falei da gente parar para analisar a qualidade dos nossos pensamentos? Então, isso aqui também faz parte, tá certo? Então, se eu penso que é uma punição eu estar em casa, isso causa para mim um maior desconforto. Mas se eu penso que é importante eu estar em casa, porque se eu estou em casa para evitar que esse vírus ele se prolifere, que ele possa me atingir ou atingir a minha família, né? Então, assim, eu estou por um tempo, eu saber que eu estou em casa, tem um tempo determinado, né? Já já tudo isso vai passar e eu vou poder viver normalmente a minha vida, tá? Então, é importante a gente pensar que esse distanciamento, ele não é uma punição, ele é positivo, ok? A quarta dica seria aproveitar a tecnologia para manter contato com as pessoas que a gente gosta, né? Então, a gente está no distanciamento físico,
mas a gente pode estar vinculado, né, a fazer uma chamada de vídeo com a família, com os amigos. Então, usar a tecnologia para nos aproximar de fato, né? A gente tanto falava nisso, então agora está sendo possível. Então, eu posso estar fazendo isso vai me fazer bem, eu posso programar ali dentro da minha rotina esse momento para estar falando com meus amigos, com a minha família, tá bom? O quinto seria evitar usar padrões de pensamento pessimista, né? Porque isso, gente, dificulta a gente encontrar soluções, tá? Então, quanto mais eu penso no que é negativo, no quanto isso é difícil, no quanto isso está sendo complicado, mais impede de eu pensar em novas estratégias, tá certo? Então, é importante aí você pensar coisas positivas mesmo, coisas boas, para sair desse momento, né, de forma tranquila, tá certo? E, por último, seja empático e escute as pessoas. E o mais importante, gente, se precisar essa ajuda, tá? Essas são algumas dicas e são coisas básicas que a gente pode estar fazendo aí nesse momento, tá certo? Mas não se resume apenas a isso, tá? Então, se você precisa de ajuda, peça, solicite, né? Não se cale, porque cada um vai vivenciar esse momento de forma diferente, tá? O que pode ser tranquilo para um não significa que vai ser tranquilo para outra pessoa. Então, não se exima de pedir ajuda, de pedir auxílio, tá certo? Essas dicas não param por aqui, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode estar fazendo para poder passar bem por esse momento, tá? Como também atividade física, né? Falando que você pode também incluir lá na sua rotina, né? Atividade física, sua alimentação saudável, não descuidar disso, porque isso vai promover um maior bem-estar para você, ok? E é isso, gente. Eu também não poderia deixar de falar do autocuidado, né? Eu já falei aqui que não, se precisar de ajuda, né? Busque, mas tem vários profissionais que estão aí atuando, né? Profissionais da psicologia estão atuando online. Então, se precisarem, busquem mesmo, certo? Porque, como eu já falei, esses sintomas, essas questões, para alguns podem passar de forma mais tranquila, mas para outro o sofrimento é maior, tá? Então, se isso é com você, né? Se você está passando por isso, se o sofrimento para você está sendo muito grande, então não deixe de buscar ajuda, tá certo, gente? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel Lima, nutricionista, especialista em nutrição clínica aplicada à fitoterapia e especialista em vigilância sanitária. E eu estou hoje aqui participando com muita satisfação do Vlograma do Josué Bergson, né, a convite dele, para falar um pouquinho para vocês sobre a escolha de alimentos saudáveis durante essa pandemia, durante o período de isolamento social que nós estamos vivendo, né? Como os alimentos saudáveis, como a nossa escolha, como as nossas prioridades, elas podem interferir no nosso padrão alimentar e dessa forma fortalecer o nosso sistema imunológico. Afinal de contas, o alimento ele não é apenas para promover uma saciedade, ele tem função de nutrir o nosso organismo, o nosso corpo, além de manter a saúde e de recuperar a saúde. Além do que, né, as escolhas alimentares que não são tão saudáveis, elas podem trazer outras consequências graves para o nosso corpo, como a obesidade, como a hipertensão, como o diabetes, que são problemas, né, que são doenças que elas podem ocasionar alguma complicação diante desse quadro que nós estamos vivendo, que é do novo coronavírus. Como seriam as escolhas alimentares que nós devemos fazer?
para que tenhamos esse aporte necessário para a nutrição do nosso corpo. Seriam os alimentos minimamente processados, dá preferência para alimentos in natura, alimentos fontes de origem vegetal ou animal, como as carnes em geral, os laticínios, frutas, legumes, verduras, ovos, queijos, né, os alimentos em geral que se originam de uma fonte vegetal ou animal. Evitar alimentos que são embutidos, alimentos enlatados, alimentos ricos em açúcares refinados, alimentos ricos em carboidratos simples, como os biscoitos. Ter cuidado no consumo da água, né, de água, beber bastante água durante o dia, procurar fazer uma atividade física, procurar ter uma rotina, ter uma determinação. Tudo isso são dicas que nos ajudam a ter uma alimentação saudável durante esse período de quarentena que nós nos encontramos em casa. Como a ansiedade, ela influencia no padrão alimentar, porque ou o indivíduo ele come em excesso, acaba descontando na comida e aumenta esse consumo alimentar, ou ele perde o apetite. E algumas dicas para um indivíduo ansioso que está comendo em excesso seria escolher alimentos que sejam fontes de proteínas, fontes de gorduras boas e fontes de fibras, porque são alimentos que vão promover uma saciedade e eles demoram mais no tempo de esvaziamento gástrico, justamente promovendo essa saciedade no organismo. As gorduras boas, o abacate, as carnes em geral, as oleaginosas, coco, óleo de coco, castanha, todos esses exemplos são exemplos de alimentos que são fontes de gorduras boas. As fontes de proteínas, além das proteínas elas funcionarem como um tijolinho na constituição do nosso corpo, dos músculos, das células, na reparação do músculo, ela também promove essa saciedade no corpo e faz com que haja uma diminuição no excesso, no consumo de alimentos. E as fibras, além dela promover saciedade, ela também melhora o trânsito intestinal, o funcionamento do intestino, ela ajuda a regular o funcionamento do intestino. Então, pessoal, tudo que foi explicado aqui hoje é importante ter o cuidado na hora de ir ao supermercado, fazer uma lista de compras, colocar as prioridades, colocar nessa lista alimentos saudáveis, como a gente já falou, e também ter cuidado na higienização das frutas e verduras ao chegar em casa com a solução clorada, que é 1 colher de sopa para cada 1 litro de água e deixar por 15 minutos essa solução agindo nas frutas e verduras para que haja uma correta higienização. Não esquecer de beber água durante o dia, bastante água. Bem, gente, vocês ouviram aí o que falam os profissionais e estudiosos da situação na qual estamos vivendo. Eu acho que muita coisa está começando a ficar mais claro pra gente, essa questão de estar dentro de casa, essa questão da nossa alimentação, do que passa pela nossa mente, das atividades físicas, é muito importante e eu tô adorando essas falas. Ainda vem um bloco aí sobre as perguntas que foram colocadas para a psicóloga, para a nutricionista e para a educadora física, que no próximo bloco a gente vai ver. Mas antes eu já vou colocar uma super dica pra gente ir entrando mais no clima de meditação, pra gente entender melhor o que é a meditação e também quebrar alguns tabus, e poder vivenciar esse momento caso você tenha interesse. A Natália Bezerra, ela é professora de dança contemporânea e no Instagram dela, que eu vou colocar aqui embaixo, ela falou com a Joana Saunders. A Jo, que é bailarina, coreógrafa, professora de dança, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela. Ela é professora de yoga e ela vai dar umas dicas. Ela fez esse vídeo para o canal, para o Instagram da Natália Bezerra, e consequentemente está colaborando e contribuindo para esse vlograma de hoje. Então vocês vão ver trechos
né, desse momento onde ela fala sobre a meditação, um pouco da história. E para quem tem interesse em pesquisar mais, vai poder entrar no Instagram da Natália, do projeto Em Sala, que fala sobre arte e esse momento de colocar a cabeça no lugar, né, para poder executar as suas atividades. Então a gente vai ouvir agora a Joana Saldas falando um pouco sobre meditação. Oi pessoal, me chamo Joana, estou aqui hoje a convite da Nath para a gente bater um papo sobre um assunto assim super especial e muito relevante, que é a meditação. Sou formada em Educação Física, tenho também uma formação em Yoga, daí eu atuo como dançarina de danças urbanas, personal trainer e também professora de Yoga, Hatha Yoga e Vinyasa Yoga. Parecem universos bem distantes, diferentes, né? Mas eles realmente se conectam. A gente vai abordar a meditação na sua essência, do que ela é mesmo, para a gente conhecer melhor, mas também como que ela afeta a nós e, consequentemente, afetando a nossa arte. As primeiras menções da meditação vêm do século VI a.C., de textos indianos e alguns textos chineses, em paralelo, mas sem ser de comum conhecimento da época. É muito antigo, gente. Naquele período era um pouquinho atrelado às religiões, porque tudo, o Estado, a organização de um povo e religião, fé, tudo se fundia bastante. Mas não quer dizer que a meditação em si, ela seja um ato religioso, que ela precise de uma religião para acontecer. Mas e aí, o que é essa tal meditação? Um desses textos, antigos, mas não dos mais antigos, são os Yoga Sutras de Patanjali. Em um dos pontos ele fala sobre a meditação e ele define como o fluxo ininterrupto, sem interrupções, de pensamentos voltados para o objeto da concentração. Você vai ter pensamentos fluindo sem menor interrupção, voltados para aquilo que você está observando, para aquilo que você está desejando se concentrar. Fisiologicamente, tenho que mencionar 3 elementos super importantes que são secretados: dopamina, serotonina e endorfina. Eles juntos afetam o nosso corpo de uma forma muito mágica, porque trazem a sensação de relaxamento. A endorfina é um analgésico interno que a gente tem, então traz essa sensação de relaxamento e ao mesmo tempo de prazer. Nós temos a serotonina, que afeta no nosso humor, no nosso sono, nessas atividades mais sensíveis e sutis do nosso intelecto. A dopamina, que é o hormônio do prazer. Então isso tudo acontecendo no nosso organismo, não tem como ser um boom, né? Não tem como você não estar naquele bem-estar. E aí você consegue produzir bem, produzir mais, ter mais ideias. Mas o boom mesmo de tudo isso é quando a gente, além de observador, se coloca como objeto observado. A gente vai acalmando, cessando as perturbações, limpando a mente e os pensamentos para que a gente enxergue com clareza a nossa essência. Essa nossa verdade que está lá dentro, que nos faz entender o que somos e para que somos nesse todo. Gente, então incrível, para quem tiver interesse, né, tá aí o Instagram da Jo Saunders, ela está aberta para responder toda e qualquer pergunta relacionada a yoga, sobre a meditação, né? Vocês viram um trecho de um vídeo que tem aproximadamente 17 minutos, que está aí no Instagram da Natália Bezerra, certo? Ela que é professora de dança contemporânea, também conheço o trabalho dela, e ela tem feito aí essa junção entre a arte e a meditação como forma de contribuir nesse momento. Então você pode entrar tanto no Instagram da Jo para tirar dúvidas, como conferir o vídeo completo no Instagram da Natália Bezerra, tá? Agradecendo aí a disponibilidade das duas por contribuir aqui no nosso programa. No próximo bloco a gente vem com as perguntas e respostas. Realmente é um momento muito interessante, porque algumas pessoas fizeram perguntas e as nossas profissionais que se dispuseram aqui a tirar algumas dúvidas vão estar falando conosco sobre essas perguntas, né, esclarecendo ainda mais o que a gente pode fazer para sair dessas dúvidas, né, que nos prendem aqui dentro de casa, e como a gente pode melhorar, tá bom? Então a gente volta já já com o programa do Jô.
E hoje eu te convido a conhecer um pouco mais o canal Josué Bergson. Na aba Playlist, encontramos uma seção de vídeos chamada Café com Dança. Um bate-papo descontraído sobre dança, tomando um cafezinho e atualizando sobre esse mundo dos festivais e companhias. E esse é o Café com Dança. Fique à vontade para explorar mais um dos quadros do canal Josué Bergson. Voltamos com o Vlograma do Jô e eu quero saber de vocês se vocês estão curtindo o nosso Vlograma de hoje, né, com esse tema tão específico e tão importante pra gente nesse momento, tá? Se você tá gostando, curte o vídeo, não esquece no final de comentar, né, de deixar aquele feedback pra gente e também de participar aí no chat, que eu já estou aqui ligadinho participando de tudo com todos que estão aqui. O meu muito obrigado, tá? Toda semana eu coloco aqui no Vlograma o meu Instagram. O Josué quer seguidores, quer curtidas. Não, é porque o Instagram faz conexão direta com o nosso Vlograma. E sempre tem alguma novidade lá que aparece aqui no Vlograma todo domingo, tá? Então essa semana eu coloquei umas perguntas nos meus stories que fazia ligação direta com o Vlograma de hoje. Como foi a pergunta que eu fiz sobre o que você perguntaria a um nutricionista nesse momento de pandemia? O que você perguntaria a um psicólogo nesse momento de pandemia? O que você perguntaria a um educador físico, uma educadora física nesse momento de pandemia? Então, algumas pessoas participaram, quero agradecer a todo mundo que participou, né, que colaborou para que esse momento existisse, e as nossas profissionais, amigas, queridas, Hanna, Isabel e Gerda, estarão aí tirando as nossas dúvidas sobre essas perguntas que vocês vão saber agora. Bem, gente, agora eu vou responder algumas dúvidas que vocês tenham acerca da prática da atividade física nesse período da pandemia. Um risco maior de adquirir doenças provenientes do sedentarismo e da obesidade, como hipertensão, diabetes, doenças articulares. Temos que procurar fazer atividades que nos dê prazer e também variar essas atividades para não ficar repetitivo, levando a uma rotina, podendo fazer com que a gente se desestimule. Um dia você escolhe dançar, outro dia faz um funcional. As próprias atividades domésticas podem ser consideradas uma atividade física. Se onde você mora, você usa elevador, passe a utilizar escadas. Bom, gente, eu tenho aqui algumas perguntas, né, que o Jô me encaminhou. Ele lançou aí nas redes sociais uma enquete para verificar se as pessoas tinham algumas dúvidas, queriam saber o que elas queriam saber do profissional de psicologia. E foi quase que unânime as perguntas sobre ansiedade. Então eu vou falar para vocês aqui sobre ansiedade de modo geral, tá? Porque as perguntas foram como, por exemplo, que atitude tomar para diminuir a ansiedade, escutar música diminui a ansiedade, como faz para passar a ansiedade. Então, foi quase unânime, como eu falei, essas perguntas. Então, vou responder de modo geral, ok? Então, gente, a ansiedade, ela faz parte da constituição humana. Em várias etapas da nossa vida, a gente vai se sentir ansioso. Assim como a raiva, como o medo, a alegria, a tristeza, a ansiedade também faz parte. Ela é fisiológica e ela é importante para a gente, porque ela nos prepara para algo, certo? Então, ela a gente se planeja, a gente se sente ansioso para aquela realização. Então, ela é importante para que a gente acenda, ela é o sinal de alerta, né? Para que a gente acenda o sinal de alerta, a ansiedade está presente, porque a gente se prepara para aquilo. Como, por exemplo,
quando você vai para uma entrevista de trabalho, ou quando você vai fazer uma prova, você precisa se organizar, você precisa se preparar. E aí a gente fala, eu estou ansioso, né? Por quê? Porque eu antecipei aquele momento, eu me preparei para aquele momento. O que não é saudável, Hannah? Em que momento eu tenho que me preocupar? Que realmente eu estou eu não estou sabendo lidar com essa situação, né? É justamente isso, é o descontrole, tá? Quando eu não sei mais lidar com esse momento, quando isso não passa, certo? Porque eu estou ansioso com determinada coisa, com aquela prova, com aquela entrevista, mas passei por aquilo ali e passou aquele sentimento, aquela angústia, até fisicamente a gente tem essas reações, né? Que o coração começa a palpitar mais forte e a mão fica mais fria, pode haver, certo? Mas se isso é constante, então aí acende o sinal de alerta, certo? O que eu vou fazer? Vou precisar procurar profissionais, tá? Porque a gente está lidando diariamente com coisas que nos deixam mais ansiosos, certo? A profissional da nutrição vai poder falar um pouquinho mais sobre essas questões, né, da alimentação que influenciam diretamente, tá, gente? Então, o açúcar, o café nos deixa mais ligados. Eu tô falando também em quantidade, né? Para isso acontecer, tem que ter certa quantidade de uso. Então, a profissional vai poder nos ajudar e relatar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão da alimentação, né, a questão do uso da internet também, né, promove essa ansiedade, né, esse desconforto. A gente fica muito tempo em redes sociais, então, por exemplo, o WhatsApp está ali na nossa mão, 7 dias da semana, né, o tempo todo, a gente já acorda, já pega o celular, isso a gente já fica pensando, né, que alguém mandou mensagem, quem mandou mensagem, então a gente fica o tempo todo ligado, certo? Isso também pode provocar essa aceleração, esse desconforto, tá? Mas só para ficar claro que a ansiedade, ela é importante, ela faz parte da constituição humana, como eu falei, mas se está trazendo prejuízos para você, você vai precisar cuidar, não só pensando aqui na questão que é importante, que eu já coloquei, da alimentação, né? Pensando no uso das redes sociais, mas também pensando nesse olhar, voltar o olhar para você, olhar para si mesmo, perceber o que você tem feito com a sua vida, quais os pensamentos, o que você tem pensado, né? E agora na pandemia principalmente, né? Se a gente já tinha essa aceleração aí do pensamento, né? Já tinha uma sociedade que está cada vez mais ansiosa, com a pandemia isso aumentou, obviamente, porque nos preocupamos com algo que a gente não sabe quando vai terminar, certo? Então a gente se preocupa se a gente vai pegar essa doença, se a gente vai transmitir, quando é que vai passar, e tudo isso provoca ansiedade, né? A pergunta que foi feita no box foi: como posso me trabalhar para entender que a alimentação está ligada ao sistema neural? A alimentação ela está completamente ligada ao sistema neural. Por quê? Porque quando a gente ingere um alimento, os nutrientes presentes nesse alimento, eles são responsáveis pela formação e liberação de neurotransmissores que são diretamente que são enviados ao sistema nervoso central e causam algumas sensações no nosso corpo, como o bom humor, como é o caso da serotonina, né, que é um neurotransmissor responsável pela sensação do humor, e tudo isso presente em determinados
nutrientes, né? Tudo isso presente em determinados alimentos que fazem com que o nosso corpo ele tenha essa sensação. Da mesma forma que faz com que o nosso corpo se sinta fadigado, da mesma forma que está relacionado com o sobrepeso, da mesma forma que está relacionado com a obesidade. Outra pergunta: alimentos que ajudam a aumentar a massa magra fazendo exercícios em casa. A questão de fazer exercício em casa, como eu falei, você pode usar instrumentos, né, em casa, adaptar para poder estar fazendo essa atividade física, para estar mantendo o seu corpo em equilíbrio, para estar mantendo o seu metabolismo ativo. E os alimentos que proporcionam o aumento da massa magra é o que? Além dos alimentos como alimentos fontes de proteína, como frango, como ovo, como outros alimentos como espinafre, que ajudam no tônus muscular, são alimentos como aveia, arroz integral, tudo isso são exemplos de alimentos que eles ajudam tanto no pré-treino como no pós-treino. Também ter cuidado de estar se alimentando de 3 em 3 horas e fazendo aquele planejamento da rotina, né, diária, para que haja uma alimentação correta de tempos em tempos, né? Então, fazendo o consumo desses alimentos antes do treino e após o treino, alimentos fontes de proteínas, como eu já falei, que são alimentos que ajudam na reparação do músculo, e ter o cuidado das regras, né, das dicas, não regras, das dicas do planejamento diário e da rotina. Gente, aí, deu para esclarecer um pouco tudo que nós estamos vivendo e sobrevivendo nessa época de pandemia? Eu espero que sim, tá? Nosso programa já está chegando ao final. Eu quero agradecer às nossas profissionais e amigas que participaram do nosso programa e vamos ouvi-las. Espero que minhas informações tenham contribuído para esclarecer algumas dúvidas. Gostaria de orientar que sempre deve procurar um profissional da área para que ele possa dar as devidas orientações. Gostaria de agradecer ao Josué pela oportunidade e cuidem-se. Bom, é isso, gente. Foi um prazer, uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esse momento, certo? Agradeço muito a Josué, a essa preocupação em falar sobre saúde, né? Sobre saúde física, saúde mental. Eu estou feliz em poder contribuir com vocês e um beijo enorme. Então, pessoal, essa foi a minha contribuição, né? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção de vocês. Gente, nosso programa do Jô tá chegando ao final. Quero agradecer a todo mundo que ficou ligadinho aqui no nosso ao vivo, né, na nossa estreia, que tem todo domingo às 12 horas. Quero agradecer também que em qualquer momento já está assistindo esse vídeo, né? Espero que eu possa ter colaborado, né, que as nossas amigas profissionais que se dispuseram aí a contribuir, a colaborar com o nosso programa. Estou muito grato, não sei nem como agradecer a todas vocês, né, que participaram, a Hanna, a Isabel, a Gerda, a Joana, que deu essa dica de meditação. Muito obrigado, aconteceu o nosso programa hoje porque vocês estiveram aí colaborando conosco. Agradecer também você que está em casa nesse domingo, meio-dia, né, assistindo o nosso programa, que tem um carinho especial, que tem dado feedback, se tem gostado, como pode dar de sugestão. Estamos abertos, tá? O meu Instagram tá aqui, você pode ir lá no meu direct, dar a sua opinião, ou pode colocar aqui nos comentários dos vídeos o que nós podemos fazer para ficar ainda melhor, tá? A minha gratidão e um ótimo domingo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e assim que ele terminar, dar aquela comentada para dar aquela animada no domingo de hoje, tá? O meu muito obrigado, valeu!